do Senhor Jesus, gratos por esse momento de estarmos na casa do nosso Deus, pela presença dos nossos amados irmãos. Apesar de aqui em Belém, no bairro do Guamá, está chovendo, mas teve alguns irmãos que puderam participar desse momento. Estamos aguardando pelos outros, mas vocês que estão aí na sua casa, nesse exato momento, nos acionando, sejam muito bem-vindos, em nome do Senhor Jesus, para a exposição da Santa Palavra de Deus. E vamos nessa noite ter a oportunidade de comentar o Antigo Testamento, nesta obra que já é conhecida de muitos aqui, que comentamos os profetas menores nela, o Antigo Testamento poliglota, hebraico, português, inglês e grego. Eu gosto dela porque tem diversas traduções aqui, e às vezes dá para consultar, para aprofundar um pouco, né? Para nós não ficarmos presos somente na tradução da língua portuguesa, tá? Então, amados, enquanto nós estamos esperando os nossos amados irmãos que hão de vir para cá, nós vamos sortear alguns livros, como eu prometi. Opa! E aqui eu tenho livros. Aqui eu não vou... O Profeta Miqueias, do pastor Hernandes Dias Lopes, nós comentamos aqui nos Profetas Menores. É um livro muito bom, é uma exposição bastante assim, simples, sem assim, de linguagem complexa. E esse aqui eu ia fazer também sorteio, mas não vou sortear, porque quando o pastor Augusto Nicodemos veio aqui em Belém, em 2011, ele pegou esse texto aqui e assinou, deu essa dedicatória a mim, Jeremias, como meu aluno, Augusto Nicodemos. Aí eu não vou fazer essa desfeita, né? Aí quando eu olho para esse texto aqui, me lembro dos diálogos que eu passei com ele aqui em Belém, que eu passei algumas horas conversando com ele de diversos assuntos. Então esse aqui está descartado, a questão do sorteio, né? Somente esse aqui. Então, queridos, nosso texto do Antigo Testamento, que comentamos no Novo Testamento, dá até para dar um gancho, você sabia? Dá para dar um gancho, porque a carta do apóstolo aos Hebreus, capítulo 13, ela pega essa parte também, principalmente nos primeiros versículos, ali sobre o amor, que no texto grego está Filadélfia, amor de amigo. E nós passamos a pegar esse gancho para poder desenvolver um pouco e adentrar aqui o livro de Cânticos, tá bom? Aí você pergunta assim, Jeremias, o livro de Cântico, que se refere? O livro de Cântico se refere ao contato físico, ao contato entre um homem e uma mulher, conhecido como Salomão Sulamita. Eles tiveram esse contato físico e depois o texto foi escrito por Salomão, de acordo com o próprio texto, dá para identificar que Salomão é o autor, mas só que posteriormente teve algumas convenções que passaram a não dar muita credibilidade, e foi Salomão o autor. Agora, por que eles chegaram a esse pensamento? É por diversas ocasiões, tá bom? Mas o que tudo indica é que Salomão é o autor desse livro de Cântico dos Cânticos. O amor que uma mulher tem pelo homem e o que o homem tem pela mulher. É algo assim bastante interessante. E quando você, no decorrer dessa ministração que farei, não vou pegar os termos modernos que usam para poder abarcar determinados fenômenos entre um homem e uma mulher, como o termo sexualidade. Posso até usar, mas com uma forma de contraponto, mas isso aqui está um pouco diferenciado do pensamento propriamente dito pelo escritor e pela tradição que adotou o livro.
Vocês podem ver que esse livro é tão importante que nos livros chamados poéticos na tradição judaica, quando os judeus vão fazer a comemoração da Páscoa, até mesmo o tabernáculo, um dos primeiros livros que está lá é o livro de Cânticos. Incrível que pareça, que ele, no hebraico, é Sherim HaSherim. Você lembra o que significa Sherim HaSherim? Um grande cântico. Esse grande cântico, quando os judeus eles fazem ali na Páscoa e nas demais festas que eles realizam para a religião, para a glória de Deus ali, eles estão se referindo à prisão que o próprio Yahvé, que é o marido, tirou a sua esposa chamada Israel. É por isso que a Páscoa é a passagem que o povo judeu passou do Egito para a terra prometida. E essa passagem, a nação israelita, como esposa de Yahvé, ela passou a fazer esses cânticos a Deus. Então, na visão, essa visão teísta da parte judaica, ela é válida, e a visão também assim, de analogia, pelas experiências que Salomão passou, o sulamita, essa analogia ela serve para aplicação pessoal e ao mesmo tempo espiritual. Porque tanto os reis, amados como os profetas, consideraram que Israel é a esposa do Senhor e já os discípulos consideram que Jesus é o esposo e Israel, ou seja, a igreja do Senhor espiritualmente, é a sua noiva. Então, essas partes, essas metáforas que colocam Jesus como esposo da igreja e a igreja como a sua esposa, dá referência a essa experiência de analogia desse texto. De uma forma assim, de analogia, dá para compreender, entender sua aplicação ao lado espiritual. Você, como noiva de Cristo, você, ao ler esse texto, você vai ver o carinho que Deus tem por você, o carinho que Deus tem pela sua vida. É como o esposo preservando a sua esposa, ou a esposa tendo a reverência e a consideração pelo seu esposo. Então, é um livro que foi escrito num período conhecido pelos judeus como o período áureo do israelismo. Quando foi, Jeremias, o período áureo do israelismo? Foi no período do reinado, da transição de Davi a Salomão, em que teve tamanha prosperidade que vinha princesas e rainhas de diversas etnias e nações para se encontrar com Salomão. É prova que ele teve 700 esposas e 300 concubinas. Isso aí eu vou comentar para os amados e detalhar, explicar essas partes aí. E tem gente que gosta de criticar as escrituras e fazer comentários jocosos sem ter o conhecimento cultural em relação a isso, de o rei Salomão ter 700 esposas e 300 concubinas. A gente vai comentar também sobre isso. Essa parte é interessante no período áureo que foi escrito o texto. Amados, esse período áureo foi de intensa prosperidade, em que o povo de Israel passou a ter contato com as questões de plantações, agriculturas, possa-se dizer, a zootecnia cresceu muito ali, e você vê no próprio texto e identifica isso. Tem muitos animais e tem muitas a descrição de frutos e frutas, jardins. Então foi um período próspero mesmo, foi no período do final do reinado de Davi ao início do reinado de Salomão. Deixa eu ver aqui o que mais podemos pegar. Vamos ficar somente nessa parte, queridos, que eu não quero muito me aprofundar, porque pode surgir nas perguntas dos irmãos que vão começar a participar, que dessas perguntas eu posso explicar algumas partes interessantes do livro. Então, o que chama mais atenção
é que na festa judaica, principalmente da Páscoa, nós estamos no período de Páscoa, né? Os judeus, eles pegam o primeiro texto. Qual é o primeiro texto que eles pegam para poder ler na festa de Páscoa? É o livro de Cânticos. Quando eles fazem isso, estão se referindo que o esposo, chamado Yahvé, libertou a sua esposa, chamada Israel, dos seus inimigos, partindo dali do Egito e as demais nações. Por isso que os profetas consideram Israel como a esposa de Yahvé, via essa experiência na lógica. Vamos lá, agora chegou a parte mais interessante, a leitura do texto, que diz: Cântico dos Cânticos de Salomão, que no hebraico é Recim Hasharim Salomão. Recim Hasharim Salomão, o alto cântico de Salomão. Por que cântico? Cântico é uma forma de enaltecer e ao mesmo tempo elogiar uma pessoa. Vamos lá. A esposa diz aqui o seguinte: beija-me com os beijos de tua boca, porque é melhor o teu amor do que o vinho, suave o aroma dos teus ungüentos, como unguento derramado o teu nome. Por isso, as donzelas te amam. Levanta-te, pois, a ti e apressa-me. O rei me introduziu nas suas recâmaras. Somente esses 3 versículos aqui já diz muita coisa. O que é propriamente um beijo? Tem um beijo fraternal, tem um beijo erótico, tem um beijo de honra. Como nós podemos identificar? O Novo Testamento fala a respeito do ósculo. O que é o ósculo? São beijos no rosto, em que o homem dá no outro homem, a mulher dá na mulher, são beijos no rosto, e são ósculos santos. Isso é um sinal de quê? É um sinal de honra. É um sinal de honra, incrível que pareça. É um sinal de honra. Agora tem o beijo que é dado da filha no filho, da mãe no filho e dos pais propriamente nos filhos, que é o chamado beijo carinhoso, que é na testa, no rosto. Esse é uma demonstração de carinho. Aí tem o chamado beijo erótico. O beijo erótico, ele é um pouco mais de intimidade, que é o beijo na boca, que é uma intimidade da pessoa, que a pessoa tem com a outra. Por que tem que ter essa intimidade? Tem que ter um certo cuidado, porque vocês sabem que esse beijo de intimidade, se for beijar uma pessoa que tem uma doença infecto-contagiosa, aí aquela doença passa para você. Ela vai se responsabilizar em cuidar da sua vida, de ter recebido aquela doença infecto-contagiosa, é questionável, né? Então tem que ter muito cuidado. Amados, tem culturas por aí que adotam esse tipo de beijo na boca. Uma vez, acho que eu cheguei a contar aqui, que tem uma região da Sibéria em que é muito comum o agradecimento ter um beijo, muito comum. E o bombeiro, ele salvou a filhinha de uma jovem senhora. Quando ele foi lá para dar a criança, a jovem senhora, ela deu um abraço no bombeiro e deu um enorme beijo na boca dele. E aquele bombeiro, ele não era dali daquela região, ele ficou assustado. Aí ele tentou já levar para o lado pessoal, ela pegou e explicou que aquilo é normal, na cultura deles, dar beijo na boca em forma de agradecimento. Só que tem culturas que se saem um pouco dessa divisão e confunde as coisas. Então, amados, tem um beijo sim no rosto, que é uma forma de ósculo, tem um beijo carinhoso e tem um beijo chamado beijo erótico. O beijo erótico, ele está mais limitado aos casais que já têm um conhecimento muito mais aprofundado da vida um do outro.
É a junção, amado, a junção do amor filo, a junção do amor filo com o amor eros, tá? Eles vão se unir, o amor filo e o amor eros, para ter essa união de perfeição, tá? Então, aqui, queridos, continuando nesse versículo, fala dos ungüentos, porque percebe-se aqui que é a princesa, a rainha e o rei, o príncipe, tal, estão assim sentindo o cheiro um do outro. Mas aqui a esposa está sentindo o cheiro de quem? Do marido. E na época, amados, esses perfumes aromáticos, desculpa que eu tomar um pouco d'água aqui, que eu passei por um procedimento cirúrgico, de vez em quando vai me dar umas reações. Esses perfumes aromáticos, a qual ela descreve aqui do seu esposo, era aquele perfume que chamava muito atenção mesmo, e caríssimo, importado. Era importado mesmo. Perfume das Índias e do Egito. Vocês sabem, né, o perfume? Qual é a função do perfume? Você passa o perfume, aí as partículas entram aqui na sua narina, passa por um sistema nervoso conhecido como sistema olfático, aí chega do sistema nervoso olfático, vem e distribui aqui para o cerebelo e para as áreas dos córtex cerebrais. E o perfume ele tem um poder de fazer com que a sua imaginação desperte e a sua memória venha evoga. E você vai lembrar de inúmeras coisas, mas inúmeras. E é por isso que os casais na época de Salomão, e até em alguns países, antes de dormir, eles passam um pouco de perfume, assim, para sentir aquele aroma e trazer lembranças do relacionamento dos casais. E a importância dessa lembrança nada mais é do que a memória de estar sempre viva na relação do casal. Não pode esquecer a memória do primeiro encontro, do primeiro contato, da primeira comunhão daquele casal. E o perfume ele tem essa capacidade de lhe trazer essa memória, dando a entender isso aqui, que o perfume dado por Cristo faz com que venhamos lembrar sempre dele. O apóstolo Paulo fala do perfume de Cristo, porque o perfume faz que você venha lembrar do Senhor Jesus, e ele falou que onde seria pregado o evangelho, ali seria lembrado o quê? Aquela mulher que quebrou o vaso de alabastro sobre o corpo dele, porque traz toda essa lembrança, tá ok? Vamos lá. Aí tem um coro, amados. Olha, percebe muito bem que esse livro é tão complexo. Eu acho o livro de Cântico dos Cânticos mais complexo do que livros de Daniel e Apocalipse, porque ele tem um chamado elemento solilóquios, que é um diálogo, uma conversa que você tem que identificar quem é que está falando, quem é que está dizendo ali e tal, e às vezes você descobre pelo verbo. E aqui, olha, no versículo 4 ainda diz o seguinte aqui, ó: em ti nos regozijaremos, nos alegraremos, no teu amor nos lembraremos, olha, tudo no plural, mais do que do vinho. Não é sem razão que te amo. Quem? As donzelas. Além daquele príncipe, aquele rei trazer o perfume, aquele aroma que ele trazia ao ambiente, elas sentiam um forte carinho e uma forte atração de estar próximo daquele monarca. E além disso, o amor que ele tinha, né? Agora, isso foi a esposa, novamente a esposa. Diz: eu estou morena e formosa, ó filhas de Jerusalém, como as tendas de Quedar, como as cortinas de Salomão. Não olheis para eu estar morena, porque o sol me queimou.
Os filhos da minha mãe se indignaram contra mim e me puseram a guarda de vinhas. A vinha, porém, que me pertence, não guardei. A vinha, o que é? A vinha de vinho mesmo, é que ela tinha no seu jardim essa vinha, e ela ficou responsável. Aí, de tanto ela se expor ao sol para guardar aquela vinha, ela ficou o quê? Morena. Quer ver? Pegue umas horas de sol aí fora, um dia, para ver como é que você vai ficar. A sua pele vai começar a escurecer. E ela teve que fazer isso. Ela teve que dar essa assistência, essa guarda à sua vinha, e ela ficou morena, porque o sol queimou, né? Aí os filhos da minha mãe se indignaram contra mim e se puseram à guarda das minhas vinhas. A vinha, porém, que me pertence, não guardei. Aí depois, da sua pele ter ficado tão morena, a ponto de chamar atenção, as suas amadas já criaram uma certa inveja. Inveja por ela ter se destacado com a sua pele ter ficado morena. Incrível que pareça, porque a pele morena, ela chama uma certa, ela emite aquela cor que chama a atenção dos nossos olhos para prestar atenção naquela coloração que a pele recebeu do sol. Então ela se destacou e ela começou a ser assim repudiada e perseguida por isso, pelo destaque que ela estava tendo. Além do perfume que chamava a atenção do monarca, ela correspondeu de uma forma assim, incidental da sua pele morena também chamar a atenção, a ponto das outras ficarem com o quê? Com uma certa inveja. É o que acontece com a sua vida espiritual. Você começa a se dedicar às coisas de Deus, aí você começa a ter um certo destaque. Aí você recebe crítica, aí para você querer fugir daquelas críticas, você o quê? Se afasta daquilo que você estava fazendo para Deus. Foi o que aconteceu com ela. Ela recebeu crítica e ela pegou, não quis mais ficar tomando conta da sua vinha. E isso teve uma certa o quê? Uma certa consequência para a vida da Sulamita. Aí você pode perguntar assim, Jeremias, quem é a Sulamita? A Sulamita, ela vem de uma cidade, assim dizem, né, os textos, que ela vem de Sunã, que fica bem próximo do norte de Isacar, onde tinha as jovens mais dedicadas e mais de aparência bela. É prova que o rei Davi, quando ele ficou com uma idade bem um pouco delimitada e ficou com muito frio, tiveram que chamar uma jovem dessa região, para que deitasse ao lado dele e sentisse a quentura do corpo dela, para que ele não tivesse uma alteração no seu corpo, uma hipotermia, posso-se dizer. E aquela jovem não teve contato físico nenhum, contato sexual nenhum com ele, ficou só ao lado dele para aquecer. Porque além dela ser jovem, ela era muito bonita. Então por isso que o termo vem Sunamita, porque vem da cidade do Sunem. Sunamita. E alguns teólogos dizem que quando o rei Davi faleceu, em menos de 80 anos de idade, o rei Salomão assumiu, ele assumiu essa jovem que dormia junto com o pai dele, que ela é da cidade de Sunem. Aí veio o termo Sulamita. Maria Madalena, digamos, Maria Madalena, da cidade de Magdala. Então, era muito os termos assim usados, derivando da cidade. Então, essa Sulamita possivelmente seja aquela jovem que passou da assistência ao seu pai quando ele estava bastante idoso. Ela era uma cuidadora de idoso, mas devido à sua aparência tão linda, tão bonita, fazia com que o rei Davi tivesse essa terapia de não desenvolver doenças
a doença no corpo dele de muito frio, né? E aqui o versículo 7 diz: Dize-me, ó amado da minha alma, onde apacentas o teu rebanho, e onde fazes repousar o meio-dia, para que não andes eu vagando junto ao rebanho dos teus companheiros. Aí, das críticas que ela recebeu, ela já estava querendo procurar o amado da alma dela, que era quem? O Salomão. Ela estava procurando ele para que ela tivesse já não entre as vinhas, mas entre os rebanhos. Ela queria apacentar juntamente com eles os rebanhos do seu amado. Ela queria sair daquele momento de crítica para estar próximo do seu amado junto aos rebanhos. Aí o esposo aqui responde, né? Se tu não sabes, ó mais formosa entre as mulheres, sai-te pelas pisadas dos rebanhos e apacenta teus cabritos junto às tendas dos pastores. Éguas do carro de Faraó te comparo, ó querida minha. Vamos tentar comentar isso aqui, porque, olha, é interessante. Ela cuidou da vinha dela, se destacou pelo sol que pegou na pele, começou a receber umas críticas, abandonou a vinha, procurou seu amado para querer estar juntamente com ele ali para a questão de pastorear. Ele pega, olha para ela e disse: minha querida, éguas do carro de Faraó te comparo, querida minha. A égua é um animal teimoso. A égua é um animal que quer fazer somente a sua própria vontade, não do cocheiro. Então, as éguas do carro de Faraó, mesmo assim, ele ainda considera ela como uma mulher de destaque. Porque para ser uma égua do carro de Faraó, a égua era um animal muito mais bem cuidado, muito mais bem tratável do reino dos faraós, mas que ao mesmo tempo tinha uma teimosia. E a Sulamita aqui, ela tinha isso de ser muito bem tratada, muito bem cuidada, mas que também ela tinha o quê? Uma certa teimosia no seu coração. Qual é a teimosia? De, ao receber críticas de fora, ela pegar, simplesmente tentar se sair, se refugiar da questão das críticas. Aí o rei pega e considera ela como uma égua do carro de Faraó. Te comparo, querida minha. Então, na caminhada, que dá para entender aqui, para não fugir muito, senão é tanta coisa, se a gente não pegar e comentar ao mesmo tempo aplicar, a gente se perde. Na caminhada é o seguinte: Deus lhe dá as condições de você se destacar, de repente você recebe uma crítica, você se afasta da crítica, ao se afastar da crítica, você vai procurar estar próximo do seu amado para fazer outras atividades. Ele pega, olha para você e percebe que você não quis mais ficar ali naquela atividade a qual foi incumbida a você. Ele diz assim: você é muito teimoso, mas mesmo assim eu te amo. Você é muito de si, mas mesmo assim eu gosto de ti. Entendeu? É mais ou menos isso que o texto está nos dizendo. Vamos lá. Versículo 10 diz: formosas são tuas faces entre os teus enfeites, o teu pescoço como com os colares, enfeites de ouro te faremos com incrustações de prata. As partes mais destacadas aqui de cima, o rosto, os olhos, né? A face, mas com todo enfeitado, de ouro. O que significa isso? Que a coisa mais destacada da tua vida, Deus ele procura sempre valorizar. O que é mais destacado na nossa vida? A nossa boa aparência, a nossa boa postura, tudo isso são coisas que Deus procura
Tudo isso são coisas que Deus procura colocar como destaque para a glória do seu nome. Porque a mulher que glorifica a vida do relacionamento conjugal é aquela mulher que preserva a sua boa aparência. E coloca tudo de precioso na sua boa aparência para preservar a imagem daquele relacionamento, daquele casamento, daquela vida que ela está levando a dois. É isso que o texto está dizendo aqui, nos informando. Isso é o que estamos fazendo nesse momento? Uma analogia, que Salomão viu a beleza que havia na sua esposa e deu todas as possibilidades de colocar coisas preciosas na sua beleza para que o nome daquele relacionamento viesse a estar em destaque. Assim mesmo Deus, ele aplica, ele investe, no bom sentido da palavra, tá? Ele investe na nossa relação com ele, porque nós carregamos o nome dele. É isso que o texto está nos dizendo, tá bom? Agora a esposa fala, olha que a esposa diz aqui: enquanto o rei está sentado à sua mesa, o meu nardo exala o seu perfume. Olha aqui, enquanto o rei está sentado à sua mesa, o meu nardo exala o seu perfume. Ou seja, o que eu estou usando inala o perfume do rei. Ou seja, está correspondendo ali, um amor que corresponde, uma relação que corresponde, tá ok? O meu amado é para mim um sactel de mirra, posto entre os meus seios. E aqui as partes mais íntimas da relação, ela está percebendo que o amado dela é como um sactel de mirra, nas partes mais profundas do seu ser. O que significa isso? Vamos pegar mais aqui para dar o significado. 14 diz: como racimo de flores de hena nas vinhas de Elged, é para mim o meu amado. Então, ela corresponde, isso aqui, amados, com coisas preciosas. O que dá para entender aqui é da relação que aquela mulher do vaso de alabastro, fez com Jesus. Ela pegou a coisa mais preciosa, derramou sobre o corpo dele e exalou aquele perfume. Ao fazer esse ato, dá para cumprir, e isso foi muito próximo, queridos, foi muito próximo da festa de Páscoa, o que ela fez. Foi muito próximo mesmo. É o que dá para entender que nós devemos pegar as partes mais valorosas da nossa vida, as partes mais significativas da nossa vida e jogar aos pés do Senhor Jesus para que venha exalar a nossa relação para com Ele e aquilo chamar a atenção de todos que estão ao redor e derredor. É incrível que pareça. Então isso é um ato de intimidade. E essa intimidade que passa a ter, ela exala um perfume que chama a atenção de todos. Muito importante isso, demasiadamente importante para nós. E por último diz, amados, o esposo: eis que é formoso, querida minha, eis que é formosa, os teus olhos são como os da pomba. Qual é a parte principal do corpo? É os olhos. Os olhos é a parte principal. É o que chama a atenção. Os olhos, eles expressam interesse, os olhos, eles expressam atenção, os olhos, eles expressam diversas coisas. Você quer ver uma parte muito interessante dos olhos? É quando você está ouvindo alguém, aí ao terminar de ouvir aquela pessoa, você pisca os olhos, porque é o momento que você pisca, todas aquelas informações que foram trazidas para você, passa a entrar no seu sistema nervoso e transformar aquilo em conhecimento. Mas isso só pode ser realizado quando tem interesse, quando tem atenção. Quando não tem interesse e não tem atenção,
é mesmo do que nada. E a junção do interesse e atenção torna os olhos da pessoa atraentes, bonitos. E a pessoa que está emitindo toda aquela informação passa a se sentir mais estimulada a levar mais e mais e mais valor àquela relação. Tá ok? É muito forte isso aqui, amados. E Jesus sabe quando você está com atenção, está com interesse, está com desejo, está com vontade de servir a Ele, os seus olhos se tornam bonitos para Ele. Estou fazendo logo a aplicação aqui para a gente não se perder, tá? E por último, desculpa, ele faz como das pombas, né? Porque a pomba tem uns olhos assim bastante chamativos devido à coloração que tem ali dos olhos da pomba. E essa coloração é que expressa diversidade de interesse. A esposa diz: como és formoso, meu amado meu, como és amável. O nosso leito é viçoso de viçosas folhas, e traves da nossa casa são de cedro, os seus caibros de ciprestes. Eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales. Aqui já é a questão do jardim, em que eles se deitavam para o momento da união dos amores, conhecido como o amor filadélfio e o amor eros, o amor de amigo e o amor eros. Jeremias, como é esse amor de amigo e o amor eros? O amor de amigo é o respeito, o amor eros é elogiar as estruturas daquela pessoa. Quando se tem a junção de ambos os amores, esses amores procuram ter um espaço para desfrutação do amor filo juntamente com o amor eros, de elogiar a estrutura da esposa e a esposa admirar a estrutura do marido. Quando se tem isso, faz com que esses dois amores, o filo e o eros, venham se unir e se tornar um vínculo da perfeição. Tremendamente excelente. E esse vínculo da perfeição, ele não gasta, ele não mede tempo e nem esforço para poder fazer o melhor para desfrutar daquele amor. Exemplo, vamos pegar a aplicação aqui. A Marta, ela estava ao todo tempo ocupada, muito. Aí ela pegou e disse: mestre, o senhor não se incomoda da minha irmã estar aí? Ele disse: Marta, Marta, por que tu te atribula? Maria escolheu o melhor lugar. Qual foi o melhor lugar que ela escolheu? De estar desfrutando a si mesma do amor filo, juntamente com esse amor de reverência e respeito para com a pessoa do nosso Senhor. E por isso que Jesus olhou para aquela mulher e disse: ela escolheu o melhor lugar. Então, quando nós fazemos isso para Jesus, de unir o amor ágape, o amor filo, todo esse amor semelhante, muito próximo do amor entre o marido e uma esposa, muito próximo mesmo, nós passamos a trazer o melhor da nossa relação para com Deus. Tá ok? Então, por isso, é o motivo desse livro dos Cânticos ser lido no período de Páscoa, qual nós estamos tendo nesse exato momento, período de Páscoa. E quando você demonstra esse sentimento para Deus, porque, amados, tudo que nós fazemos tem que ter emoção. Você levanta nesse momento do seu banco, vai pegar um copo d'água, você tem uma emoção de querer tomar o que? Água. Se você, nesse momento, está aqui, você tem uma emoção de querer ouvir a palavra. Caso você não tivesse, você estava deitado na sua casa. Então, toda tomada de decisão tem uma emoção. Então, quando você transforma essas emoções em sentimento,
dizendo, poxa, eu vou lá na congregação, eu vou ouvir a palavra, vou ouvir a palavra do meu Deus. Aí quando você fala, vou ouvir a palavra do meu Deus, está aos pés do meu Deus, sabe o que é isso? Já não é nem tanto a emoção, é o sentimento. O sentimento é que faz com que você permaneça aos pés de Deus e Deus com você. Quando você vem só pela emoção, sabe, vou lá, vou ouvir, mas depois vou embora. Depois sai do seu coração. Mas quando você vem, poxa, eu vou ouvir o meu Deus, vou aprender a palavra do meu Deus, estar em comunhão com o meu Deus, ter intimidade com Ele, conhecer Ele melhor. Quando se tem esse pensamento, você tem sentimento. E esse sentimento faz com que você venha o quê? Ter intimidade. Finalizando, a mulher do fluxo de sangue, ela não queria somente ter uma emoção, ela queria ter contato com Jesus. E quando ela teve esse contato, ela tocou nas vestes de Jesus, aí Jesus pegou, o que foi que ele disse? Alguém me tocou. E como, Senhor? Mas tem milhares de pessoas ao seu redor. Não, alguém me tocou porque eu senti de mim sair o quê? Poder. Então, ela queria ter essa intimidade. A mesma coisa acontece. Você está próximo de Jesus, quando você toca com Ele com vontade, com força, com desejo, pode acreditar, amados. Pode acreditar que Ele vai sentir que você tem respeito, reverência e admiração pela pessoa dele. Quando não se tem, você está somente por estar ali. Tá ok? Amado, se alguém tiver alguma pergunta, fique à vontade. Deixa, quer anotar? O senhor explica, pastor Jeremias, através da união dele sobre o casamento. O que é o casamento, né? A união de o óvulo da mulher e da parte do homem, né? E essa é a minha primeira pergunta. E a segunda pergunta que eu faço é a respeito da rainha Esté. Qual assim, né, a comparação que tem na Bíblia da rainha Esté e a Sulamita, né? São duas pessoas diferentes, mas que atraíram a visão do rei, né? E ao nosso tempo aqui, a gente servo de Deus, não se escandalize. Porque uma vez na igreja, o pastor pregou para mim, falou assim mesmo, que tu olhar uma mulher não é pecado, pecado é tu cobiçar ela. Então essas duas diferenças, né? Falei sobre casais, falei sobre a Sulamita e a rainha Esté e essa situação. Antes do casamento, tem que ter amizade. A amizade, ela precede, ela é antes do casamento. Do casamento. Então surge a amizade, que é o respeito de um para com o outro, e depois tem o casamento. O casamento é a história, já entra a história de um outro amor, conhecido como Eros. Aí o Eros, ele vem e se une com o amor fino. Aí faz o casamento, a união. A palavra casamento no grego é gametes. Gametes é a união de dois seres diferentes. Quer ver as células da gameta? As células da gameta, ela é diferenciada uma da outra. Aí elas, quando vão se juntar, elas se juntam perfeitamente, porque uma é diferente da outra. Que é ali a união da célula masculina com a feminina. Tá ok? Aí que veio o termo que casamento. Casamento dessa... Claro que o termo casamento vem muito antes de descobrir esse fenômeno, né? Mas é um termo grego que significa isso mesmo. Então, digamos, a palavra fazer sexo. A palavra fazer sexo pode ser pejorativo para nós, mas cientificamente falando, fazer sexo é usar da união dessas células, que pertence ao corpo masculino e pertence ao corpo feminino. É impossível pessoas do mesmo sexo fazer sexo. Pode fazer
outros atos, mas não fazer sexo em si, entendeu? Então tem uma discussão nisso, aí tem o pensamento freudiano, o pensamento junguiano, que são dois pensamentos diferenciados, mas que foram estudiosos que trataram a situação. O freudiano diz que faz, o junguiano diz que já não faz, entendeu? Aí tem essa diferença. Então, não conhecendo isso, há uma confusão terrível de fazer a denominação do que é sexo e o que não é, entendeu? É por isso que tem a chamada sexualidade, que abarca tudo. Mas, espera aí, tem a sexualidade, tudo bem. Mas o que é a sexualidade? Ela é fundamentada em quê? É por isso que tem que ter o conhecimento para poder fazer essa distinção do que é fazer sexo, o que não é fazer sexo. É um ato libidinoso ou não é um ato libidinoso? Tudo isso, entendeu? Então, só o casamento, na sua praticidade, são com pessoas diferentes. Pode ter união? Pode. União com pessoas do mesmo sexo? Tudo. Mas o termo propriamente dito, casamento, são pessoas de sexos diferentes. Agora, pode ter união homoafetiva? Tem. Pessoas do mesmo sexo se unir. União homoafetiva, pode ter. Mas ela não é, na praticidade, um casamento. Casamento tem que ser pessoas de sexos distintos, diferentes. Agora, em relação à rainha Esther, ela quando se uniu com Artaxerxes, ela teve como ela foi um ser usado para poder ajudar essa jovem, o seu povo, naquela situação de perseguição que estava sofrendo. Aí a beleza que ela tinha, lógico, chamou a atenção do rei persa, para que ele pudesse ter essa aproximação com ela. Porque a beleza feminina, ela sempre foi assim, sempre comentado nos livros, nas partes mitológicas, nas partes poéticas, como algo que se deve sempre preservar e que sempre está próximo. Porque é uma forma de terapia, de olhar para a beleza feminina. Sim. Por quê? Por que isso? Porque é uma forma psicológica de lidar com a diversidade da vida ao admirar a beleza feminina. Uma forma de lidar com as adversidades da vida. Então, o rei, devido a ser um monarca que tinha diversas responsabilidades, ele sentia por necessidade ter em sua volta a beleza feminina para poder lidar com as questões psicológicas, posso assim dizer. Entendeu? Então, a rainha Esther, ela foi uma dessas que contribuiu e que se destacou e que chamou a atenção. Chamou a atenção por algo que o monarca teve esse grande respeito por ela. Esse é o lado forte do reino da mulher, quando ela se destaca nisso e se cuida nessa parte, ela sempre vai conseguir. O nosso tempo agora Não, porque é uma diferença entre bonita e formosa. Esther, a rainha Esther, ela era formosa. Ser bonito é uma coisa, formosa é outra. Bonito te atrai como formosa, mas só que o formosa é o seguinte, ela tem uma força muito mais, porque ela te atrai em diversos sentidos. E o bonito não, é apenas um momento emocional, que a pessoa sente ali, mas depois passa. Entendeu? É como se fosse, possa-se dizer, uma garota da vida. É bonita, atrai, mas depois passa. Entendeu? Aí a formosa não. A formosa é bonita, atrai, mas permanece.
Essas partes nós podemos entrar com mais detalhe uma outra hora, mas é interessante essas perguntas que eu fizesse aí. Interessante, né? Então, sim. Porque ele não pode olhar para uma mulher. Não. Intenção impura no coração. Admirar a beleza é uma coisa, a intenção impura já é outra coisa, as chamadas segundas intenções. Admirar a beleza é algo totalmente diferente do que admirar uma vida com pensamentos impuros, como pornografia e tal em si. Isso já é totalmente inaceitável. Admirar, respeito, porque, digamos, posso admirar a tua pessoa, atos, procedimentos bonitos que tu fazes, isso é uma forma de admiração, entendeu? Admirar a Gabi, a Sara, pelos que elas fazem, é um ato de admiração, entendeu? A forma como trabalha, tudo, entendeu? O admirar faz com que a relação ela se torne mais duradoura e, além disso, estimuladora. É um estímulo muito forte mesmo para que os contatos de amizade, de respeito permaneçam. É muito importante o sentimento de admiração. O filho jamais pode perder pelo pai e nem a filha perder pela mãe. A filha tem uma grande admiração pela mãe, como ela tem as habilidades de tratar das situações familiares. E o filho tem pelo pai como ele lidar com a questão familiar. Entendeu? Essa admiração não pode fugir do coração. Mas aí que eu falo pra gente é assim, irmão, tá falando com a mulher que tá admirando ela. É porque eles não sabem, eles não têm, porque é uma mente sexista, eles têm tudo na mente gira em torno do sexo, para eles, da impureza, né? Então, amados, é isso, muito obrigado pela atenção. Os irmãos que fizeram pergunta onde fazer, agora vamos responder posteriormente, em nome de Jesus. Agradeço a rica oportunidade da presença de todos, desculpa aí o incômodo aí, que eu passei por um procedimento cirúrgico e estou meio assim, baqueado, mas vai dar tudo certo, não? Deixa eu abençoar a sua vida. Pai Celeste, muito obrigado pela vida dos queridos, amados irmãos. Sejam eles tocados, abençoados pelo teu santo e bondoso amor. Sejam eles alcançados pela tua infinita graça. Encha eles com teu espírito, saúde e unção. Esteja nas suas vidas para a honra e glória daquele que vive e reina para sempre. Muito obrigado. Amém e amém, Jesus.